Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Bíblia na mão, palavra no fogão de hoje, vamos lá? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18, versículo 1, nos diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar. Supremo e eterno Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê, pedimos-te de que hoje o Senhor venha revelar-te através da tua palavra. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas transgressões e me torna digno de ser um anunciante das tuas novas. Fala conosco e revela-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, bastante conhecido o livro de Jeremias, capítulo 18. Porém, eu preciso de que você esteja atento para aquilo que Deus vai falar, para aquilo que Deus irá tratar conosco através desta palavra. Porque, como bem sabemos, Deus aqui está comparando, glória a Deus, a casa de Israel como um vaso. Um vaso que foi quebrado na mão do oleiro. Mas não foi o oleiro quem quebrou o vaso, mas estava quebrando no processo em que o oleiro assim o fazia. Permita-me eu falar isto conosco, falar isto com você e aplicar também esta palavra ao meu coração. Quando falamos de barro ou de vaso, a gente subentende de que todos os dias há um tratamento de Deus para conosco, tirando eu, porque o povo de Israel estava em uma decadência enorme, estava indo de encontro a outros deuses, esquecendo o Deus verdadeiro a qual ele servia. No capítulo 17, vai falar no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. No capítulo 17, e no versículo 1 vai dizer ainda: o pecado de Judá está escrito como um estilete de ferro gravado com ponta de diamante e na tábua do seu coração, nas pontas dos seus altares. Ou seja, Deus estava não feliz. Deus estava irado com o povo. Deus estava preocupado com aquele povo que outrora ele escolheu, que ele tinha promessa e que ainda tem ainda hoje. Mas a gente observa que todo o tratamento que Deus tivera com Israel era único e exclusivamente com a finalidade de tratar com eles. Sim, de tratar com todos eles. E quando nós falamos de vaso, a gente vai entender ou subentender que para se fazer o barro, a origem, ou melhor, para se fazer o vaso, a origem é o barro. E como bem sabemos, a nossa origem é do pó, barro. Porque Deus, para formar Adão, ele pegou o barro, fez um boneco e soprou fôlego de vida. Observa isso. E permita-me eu aplicar esta palavra para mim e para você. Nós poderíamos até muitas vezes querer ser o que nós não somos. Mas tudo passa pela mão do oleiro.
Toda a transformação do nosso caráter sempre passará pela mão do oleiro. O oleiro sabe onde nos trata, como nos trata, por que nos trata e como nos transforma. Ora, quando as pessoas antes nos viam de uma forma diferente. Nós não sabíamos falar, não sabíamos nos expressar. É interessante porque quando o vaso ele passa pela mão do oleiro, ele deixa de ser barro para ser vaso. Lembra quando ali Saulo teve encontro com Deus no caminho de Damasco, em Atos 9? O que é que o Senhor disse para Ananias? Vai, porque este para mim é um vaso escolhido. E existem dois tipos de vaso: o vaso de honra e o vaso de desonra. E tudo isso vai passar acerca deste tratamento. Mas o Senhor, Ele está falando com Jeremias, dos tempos do profeta Jeremias, e dizendo para Jeremias falar para aquela nação, dizendo: olha, eu vou aqui fazer uma encenação, ou melhor, eu vou levar você, Jeremias, para um lugar que talvez você nem entenda. Mas quando eu começar a falar, você vai começar a ver que é eu tratando com este povo. Tem horas que Deus nos leva para lugares e nos coloca em situações que a gente de início nem entende. A gente reclama, a gente murmura. Faz-me lembrar do profeta Abacuque, que fora levantado por Deus, mas na verdade ele estava levando as queixas do povo até a Deus, e Deus assim o respondeu. Tem horas que a gente só faz reclamar, questiona, não entende, chora, geme na madrugada, mas tudo isso é o tratamento de Deus para conosco. Deus pega Jeremias, o leva para a olaria, para a modelagem do vaso, e ele começa a mostrar lá o processo. E parece que eu estou vendo o oleiro lá trabalhando a sua obra, trabalhando, e quando o vaso já está bem bonito, quase pronto, o vaso se quebra. Detalhe, não foi o oleiro quem quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou. Eu posso entender com isso, com a minha pouca inteligência, que a única maneira que muitas vezes nos faz ser quebrado é o nosso orgulho, é o nosso eu. E o povo de Israel estava agora não querendo mais procurar a Deus, porque nós sempre somos assim. Quando estamos numa coxa, no sufoco, Deus muitas vezes nos coloca em situações que a gente precisa dele. Não é que Deus seja carrasco, é que Deus nos ama, e o amor dele é muitas vezes de uma forma que a gente nem compreende. É um ousado amor. Versículo 2. Levanta e desce. Hoje o Senhor está te convidando a descer. E desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observe que ele não está dizendo para Jeremias: Jeremias, você vai falar lá e depois eu vou ouvir. Não, ele está dizendo: Jeremias, você vai lá, vai ver como eu trabalho e depois vai me escutar. Deixa eu trazer para você e aplicar para o dia atual. Deus está dizendo: eu vou levar você para um tratamento, você não vai falar, você vai ficar calado e vai ouvir eu falar. Oh, aleluias! Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra. Não é a obra do homem, é a obra do oleiro, não é a obra de alguém, é a obra de Deus. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, Deus não desperdiça barro, mas ele restaura o barro. Veja que coisa linda. Deus não pegou o barro, jogou fora e disse: não vou fazer isso não. Deus disse: desse mesmo. De onde alguém acha que não vai sair nada, eu vou levantar um homem e uma mulher de Deus, e todos verão e saberão que eu ainda faço. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: poderão, eu posso fazer deste oleiro, eu posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ou seja,
Em alguns momentos é preciso Deus tratar conosco para que nós venhamos ser milagres na mão dele. Amém? Recebe essa palavra. Hoje eu quero te convidar a seguir lá no Instagram. Te convidar a seguir. Coloca lá no Instagram. Moda Evangélica 1. Moda Evangélica 1. Roupas evangélicas. Amém? Esta página no Instagram é do filho da minha esposa e ele está vendendo roupas evangélicas, cada uma roupa mais bonita do que a outra. Então você coloca lá no Instagram e segue lá para ajudar ele, por favor. Moda Evangélica 1. Também vai lá no Instagram e coloca a Bíblia na mão, palavra no fogão, e me segue lá também, tá bom? Bíblia na mão, palavra no fogão, tá bom? Um abraço também para todos vocês que estão aí nesta quarentena, em casa, cansados, com saudade da igreja. Um abraço para você, tá? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde. Olha, sábado é a inauguração da Web Rádio. Sábado é a inauguração oficial da Web Rádio. Nova adoração, na direção do nosso amigo irmão Balbino. Amém? Então, sábado você já vai lá no Play Store, já baixa lá, olha, Play Store, coloca Web Rádio Nova Adoração. E você vai estar sempre ouvindo a palavra de Deus, cafezinho com Jesus, Bíblia na mão. Vai também estar ouvindo louvores de ótima qualidade, tá bom? E por que não também não ouvir todos os dias de segunda a sábado na Rádio Pescadores, no programa do Conde, pelo Facebook. Coloca lá, programa do Conde, ou se não, Pescadores 104.9. E você vai ouvir todos os dias também, Bíblia na mão, de segunda a sábado. Amém? Que Deus nos abençoe. Um abraço também a todos os ouvintes da Rádio Esplendor, na direção da nossa amiga irmã Anésia Rocha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto e te ter a paz. Oh glória, um abraço e a paz do Senhor. Amém. E até amanhã. Continue orando pelo nosso aparelho de celular, tá bom? Porque estamos ainda com dificuldade, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oh glória. Fica na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh glória.